Vai falar aos nossos corações, né? E o Senhor tem falado. Capítulo 28 de Números. Irmãos, nós vamos ler apenas alguns versículos. Depois nós vamos dando prosseguimento aí a esses versículos. No capítulo de número 5, nós vamos ler até do versículo 7, o 8, depois nós vamos ler os demais. A oferta de libação do mesmo será a quarta parte de um hin para um cordeiro, um rim. No lugar santo oferecerás a libação de bebida forte do Senhor. E outro cordeiro oferecerá à tardezinha com as ofertas de cereais e de libação, como o da manhã, e oferecerás a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Pai, te damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito, pela palavra que será ministrada aos nossos corações nesta noite, que o Senhor continue falando conosco, nos fortalecendo, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, mais uma vez tenha misericórdia da minha pessoa e me usa como instrumento nas Tuas mãos em tão grande responsabilidade, que seja conforme a Tua palavra e a orientação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Podeis tomar assento. Antes de nós adentrarmos aqui a palavra, orem pelos jovens, irmãos. Esse final de semana nós teremos aí o trabalho dos jovens lá em Goiânia. Orem pela viagem, né? Nós fizemos a locação de um ônibus, eles estão indo para os chamados para fora, vão sair daqui 5 horas da manhã, o culto lá vai começar às 8 da manhã, e vai até às 8 da noite, são 12 horas de culto, e eu louvo a Deus pela vida dos jovens, que Deus continue abençoando, fortalecendo, e no dia 21, guarda estas datas aí, no dia 21 de setembro, nós teremos aqui a festa dos jovens, o Conecta Jovem da nossa Regional 22, vai estar aqui o pastor Alessandro, ali da nossa sede, o nosso superintendente de jovens. Teremos aqui um momento muito especial e eu quero convidar toda a igreja, irmão, para estarmos aqui juntos, adorando a Deus, fortalecendo o trabalho dos jovens, e vai ser algo muito importante. E no dia 29 de setembro, nós estaremos aqui pela manhã, fazendo o encerramento do trimestre, do terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical. Teremos aí um café da manhã, depois um almoço de confraternização. E eu quero convidar toda a igreja para estar aqui. Venha para a escola dominical. Irmãos, a escola dominical hoje tem sido um desafio nas igrejas. Primeiro, porque é o ensinamento da palavra do Senhor. Nós vemos que os cultos de ensino como este aqui de terça-feira, que deveria ser os cultos mais lotados da igreja, onde as pessoas deveriam desejar aprender a palavra. Mas o profeta Isaías, ele tinha uma missão muito grande. Deus falou para ele: Isaías, você pregue a palavra. O povo não vai te escutar, mas você pregue a si mesmo. E eu vou dando os avisos, vou convocando os irmãos, vai ser uma bênção. Pastor Denis Marlon vai estar aqui ministrando pela manhã. E no dia 29 à noite, irmãos, nós vamos fazer o convitinho também para você entregar para uma família. Você vai convidar uma família para estar conosco, vai ser o culto da família. E vai ser algo abençoador mesmo. Vamos estar orando pelas famílias,
profetizando sobre a vida das famílias, repreendendo no nome de Jesus os males deste século que tem combatido terrivelmente contra os lares. Então, guarda estas datas aí, para nós estarmos juntos, fortalecendo e edificando o trabalho do Senhor. Nós estamos aí com as inscrições abertas para as irmãs, depois nós vamos fazer também com os irmãos o trabalho das mulheres, né? Mulheres abençoadas, mulheres fortalecidas pelo Senhor, e eu creio, pastora Luci, que vai ser uma bênção. Hoje é hombridade, né? Mas homem ao máximo, né? Nós vamos fazer o hombridade aí, e também a mulher única. Então, irmãs, vocês se inscrevam ali, porque nós já estamos aí fechando essas inscrições. É limitado esse curso, é por etapa, tem limite, tá? E nós estamos limitados aí em 10 mulheres. Não é isso, pastora Luci? 10 mulheres, mulher única. Irmão, esse curso ele já tem muito tempo. As Assembleias de Deus fazem esse curso, é maravilhoso. Eu desejava trazer para cá, e agora tem uma oportunidade para você fazer aí. É um encontro semanal, e vai ser bênção de Deus mesmo, tá? E eu vejo, irmão, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê o quanto a gente não sabe nada. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Às vezes a gente pensa que está um marido top. Aí quando você faz um curso desse, você fica até com vergonha, tem que dar até um brilho na aliança e dizer, se tem aliança, né? Porque quem não tem também, vamos adquirindo aí nesses cursos. Então, irmãos, aí pensa que está a mulher top, eu sou a melhor esposa. Aí quando você está lá, a Bíblia vai te confrontar e vai dizer, epa, amiga, entra por esse caminho aqui, que isso aí não está tão bom, não. E é para isso mesmo, irmão. A palavra de Deus é para confrontar a gente mesmo, que a gente acha que a gente está muito bom, o nariz empina, assim, né? Aí Jesus vem e abaixa ele assim, e diz, opa, vamos consertando as coisas aí. Então, vai ser bênção. Irmãos, a gente está fazendo tudo para abençoar a sua vida. A gente está aqui, eu não estou aqui para jogar maldição em ninguém, eu estou aqui só para abençoar, irmão. Então, pega a sua bênção aí, tá? Se esforce, escreva e faça parte, porque vai ser bênção, em nome de Jesus. Irmãos, dentro desse texto que nós lemos aqui, nós falamos um pouquinho sobre cereais, e depois finalizamos aí com a libação que era feito ali do vinho, que complementava aquelas ofertas. E nós vemos que o vinho também ele tem um simbolismo muito importante na palavra do Senhor, que fala sobre alegria, comunhão. É interessante que quando eles ofereciam no altar do Senhor, aqueles cereais, quando eles ofereciam no altar do Senhor pela manhã e à tardezinha, como nós já falamos terça passada, e aqueles 2 cordeiros ali, eles vinham com o vinho e derramava sobre eles. E era derramado sobre o altar, porque estava representando a vida doador de Deus e a disposição do povo de compartilhar o momento da alegria, da comunhão. Só para fechar esse pedacinho aí, nós falamos sobre as ofertas diárias, que iam muito além dos rituais. Às vezes, quando nós olhamos esse texto, ou lemos isso aqui, a gente imagina que era um ritual. Mas na vida da fé israelita, do povo hebreu, tinha uma importância muito grande. Moisés passou para eles aquilo que o Senhor tinha trazido para que eles pudessem, as instruções da parte do Senhor, para que eles pudessem agradar ao Senhor, ter uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor, uma dedicação à santidade, uma gratidão pelos dons, pelas bênçãos que Deus havia dado a eles. E quando nós olhamos
para isso, o que isso tem a ver conosco, o que isso vem falar conosco. Vem mostrar para nós algumas coisas muito importantes, irmãos, que às vezes na nossa caminhada cristã, na nossa fé cristã, nós estamos deixando de lado. E eu até ouvi uma irmã falando num vídeo, ela falando sobre a oração, a questão que a igreja está perdendo em não orar, em não buscar. Perguntaram para um certo pregador, eu não me lembro se foi para John Wesley ou Billy Graham, agora eu não me recordo direito. Perguntaram para ele assim: você conhece o fulano de tal? Ele é uma bênção. Aí ele disse assim: eu nunca orei com ele e não sei o período que ele gasta com o Senhor. Então aquilo já estava dizendo tudo, que uma vida de comunhão com o Senhor, a comunhão com o Senhor deve ser a primazia na nossa vida. Irmãos, nós precisamos de voltar ao primeiro amor. Primeiramente, nos rendermos totalmente ao Senhor. Às vezes nós viemos para um culto como este, e nós viemos, mas o coração, nós estamos parecendo a missa de corpo presente. Está ali o corpo, mas o espírito, a alma, não está ali mais. Ou seja, nós não estamos presentes num coração de um verdadeiro adorador. Nós precisamos de entender que nós não precisamos de um bom cantor ou de um bom pastor, pregador, para nos levar a uma adoração. Por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Eu até vi uma polêmica que teve esses dias agora, também saiu no site Assembleianos de Valor, porque uma jovem foi cantar, adorar a Deus no altar do Senhor, e ela percebeu certamente, ou usada pelo Espírito Santo, porque o Senhor dá discernimento, que parece que aquele grande templo tão lotado, as pessoas não estavam tão voltadas para a adoração. E ela dizia: irmãos, vamos adorar a Deus, vamos nos quebrantar, vamos nos render ao Senhor. E ela cantou, e após ela cantar, o pastor da igreja, ele foi infeliz na forma que ele fez. Ele disse: olha, não precisa de falar para a gente adorar, porque eu só dou glória a Deus quando eu sinto, eu só glorifico quando eu sinto. Pois bem, meus irmãos, e nós vi vários pastores, irmãos, colocando ali, e é algo que eu penso da mesma forma. Eu não preciso de sentir para adorar, porque eu não vivo de sentimento, eu sou adorador. Talvez eu não estou sentindo nada, mas eu sei que eu vou adorá-lo, porque eu estou aqui vivo para adorá-lo. Porque senão, irmão, nós vamos viver uma vida cristã de sentimento. Não, hoje eu sinto que eu vou amar a irmã Raquel. Não, hoje eu sinto que eu estou odiando a irmã Regina. Nós não vivemos de sentimentos, nós vivemos de presença. E aonde tem a presença do Senhor, tem liberdade, tem adoração, tem glória a Deus, tem exaltação. Quem quer travar a gente é o inimigo, é a carne, que não quer deixar a gente adorar o Senhor. Mas a nossa adoração a Deus, irmão, quem sabe nesta noite, nós estamos precisando de derramar o vinho sobre o altar, que é o vinho da alegria, voltar a ter alegria. O Salmo 100, põe aí para mim, Júnior, o Salmo 100 vai dar amparo para isso que eu estou falando aqui. Porque tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está debaixo de tanta luta, se a gente for esperar sentir alguma coisa, a gente vai sair daqui sentindo pior do que entramos. Mas olha a ordem bíblica.
como o povo de Deus deveria... Dá um pouquinho mais de retorno e mais grave para mim, senão eu vou ficar igual domingo, sem voz. Eu não sei, está repreendido. Em nome de Jesus nesse microfone, não sei o que aconteceu com ele, não. Celebrai. Então, o que ele está dizendo ali? Segura aí, Júnior. O que ele está dizendo aí? Que a celebração é com júbilo. Sabe o que era júbilo, irmão? Era barulho, era alegria, era algo que fazia o ambiente mudar. Nós não estamos no velório. Eu acho interessante, irmão, quando a gente vai para o velório, que era um lugar que deveria ter silêncio, reverência, o povo está dando risada, conversando, batendo papo, e aí na igreja, que é o lugar de adorar, o povo está em silêncio, parecendo que está velando Jesus. Nós estamos adorando. Ele disse com júbilo ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não estou tão alegre assim. Receba a alegria do Senhor para adorá-lo. Se enche, busque a alegria do Senhor. Verso 2. Ele diz, servi e entrai diante dele com canto. Irmãos, quando Neemias, ele temeu ali, porque ele teve que se apresentar diante do rei, e ele não estava tão feliz. E a gente sabe, pela história, pelos historiadores, que era proibido chegar diante do rei para servir o rei com cara, né, de gente amargurado, triste, sem graça. Ele correu o risco. O rei percebeu. É claro, irmão, não estou falando para você ficar rindo à toa e nem ficar mentindo, porque Deus não gosta de mentira. O pai da mentira é Satanás. Mas o que eu estou querendo dizer para mim e para você nesta noite? Que nós devemos chegar, só da gente ter chegado aqui, a gente deve se alegrar. Dizer, Espírito Santo, obrigado porque eu pude vir à casa do Senhor nesta noite. Obrigado porque eu posso adorar o teu nome nesta noite. Eu não estou tão bem, Senhor, eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou enfrentando situações que eu não sei de que forma eu vou sobressair. Está dando eco aqui. Vou sobressair, mas eu vim te adorar, porque o meu prazer é estar na casa do Senhor, nos átrios da casa do meu Deus. Ramanagaço de couvas nébia. Oh, aleluia! E entrar diante dele com canto. Aí ele vai dizer qual é o motivo, aleluia, quem nós somos. Verso 3. Ele diz, sabei que o Senhor não é qualquer um. Ele é Deus. Ele é Deus dos deuses. Ele é Senhor dos senhores. Ele está no comando de todas as coisas. Aleluia. Ele disse outra coisa, foi Ele que nos fez. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele nos conhece. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele entende cada um de nós. E não a nós mesmos. E a outra coisa linda, somos povo seu. Aí eu tenho que fazer igual a Mara Lima. Ela canta, o povo mais feliz da terra. O hino dela diz assim, não tem uma casa para morar, mas está feliz, dando glória a Deus. Não tem um carro para andar, mas está feliz, dando glória a Deus. Aleluia! E somos ovelhas do seu pasto. O que ele está querendo dizer? Nós temos um pastor. Ele cuida de nós, nós não estamos soltos por aí, nós temos um pasto, nós temos um local, nós temos alguém que cuida de nós temos alguém que está velando por nós temos alguém que tem prazer de cuidar de nós. Irmãos, e cuidar de alguém dá trabalho. Cuidar da sua casa é fácil? Você acaba de lavar um copo, principalmente se a casa tiver muita gente. Quando você olha lá, está o copo sujo de novo. A irmã termina de arrumar a cozinha, quando vê já é hora do lanche, já suja de novo. Não sei que use descartável e jogue fora. Mas do contrário, até para jogar fora tem o trabalho. Mas a gente olha e vê, irmãos,
Agora olha para mim aqui, a gente dá tanto trabalho para Jesus, não damos? De repente, ele limpa, pastor Valdir. Estamos lá, né, com a nossa lã limpinha, a gente vai lá e arruma uns carrapichos. Ele cuida da gente quando vê a gente está entrando dentro do buraco, machucando a patinha. Quando uma não está ferindo a outra, ele tem que passar o óleo. Irmãos, a gente dá muito trabalho para Jesus, mas Ele nos ama, Ele nos escolheu, Ele nos chamou para ser seu povo. Somos ovelhas do Senhor, cuidado pelo Senhor. Ele nos leva a pastos verdejantes, Ele nos conduz a águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma, Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. A bondade e a misericórdia dEle segue a gente todos os dias da nossa vida. Aleluia! Verso 4, ele diz: entrai pelas portas dEle com gratidão. Oh, irmãos, que o Senhor nos dê um coração grato. Eu tenho orado, de Senhor, não deixa eu ser ingrato com o Senhor, não. Quando eu estiver ingrato, Senhor, faz eu lembrar o que o Senhor já fez por mim. Traga a minha memória para me trazer esperança. E ele diz: com gratidão em seus atos. Irmão, quantas coisas Deus já fez por você? Quantas coisas Deus já fez pela sua família? Será que nós, vamos ser verdadeiros, será que a gente entra nos atos do Senhor com toda esta gratidão? Não, irmão, às vezes a gente entra murmurando por aquilo que a gente não tem, por aquilo que a gente quis, não deu certo, pela forma, não. Ele diz: entra nos seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Aleluia. Último verso aí. Porque o Senhor é bom. Irmão, eu só estou aqui porque o Senhor é bom. Você só está aí porque o Senhor é bom. E eterna a sua misericórdia. Sabe aquelas atitudes, aquelas coisas que a gente faz que não agrada o Senhor, mas aí Ele tem misericórdia de nós. Nos perdoa, nos restaura, nos abençoa. E a verdade dele dura de geração em geração. Pode passar quantas gerações forem, mas a verdade do Senhor permanece. Aleluia. Então, irmãos, isso nos faz refletir sobre a relevância das nossas práticas religiosas, diárias na nossa vida. Ou seja, vamos ter comunhão com o Senhor? Vamos buscar mais intimidade com o Senhor. Vamos nos quebrantar mais diante do Senhor. Irmãos, se a gente chegar aqui na igreja e buscarmos esta intimidade, esta comunhão, quebrantar diante do Senhor, a gente não vai ver nem a hora passar. A gente não vai ver defeito nenhum aqui. Nós vamos adorar o Senhor, quebrantado. E a Bíblia diz que um coração quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Às vezes a gente chega com o coração duro, Deus está falando, a gente diz: não é para mim não, é para o fulano. Deus está cortando ali, limpando a eira, e a gente está dizendo: pastor está falando isso é para mim, porque ele sabe saber disso. Não, irmão, chega com o coração quebrantado. Às vezes eu vou na reunião de ministério ali em Goiânia, apanho, o pregador desce a peia. Eu não fico pensando, né? O pastor fulano podia estar aqui lá da nossa regional, que eu sei assim, não. Eu digo: ô Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso melhorar. Preciso voltar para Caldas Novas melhor. Tem uma igreja me esperando, não posso voltar do mesmo jeito que eu vim de lá não. O Senhor me trouxe aqui para restaurar alguma coisa, me ensinar alguma coisa. Veja um testemunho. Veja o irmão passando por uma luta, mas está lá na frente da obra, né? E às vezes a gente quer desistir, mas o Senhor sempre fala conosco, irmão. Deus sempre fala conosco. Vamos ter corações quebrantados, vamos nos chegar diante do Senhor dizendo: Senhor, eu quero uma vida de santidade com o Senhor, eu quero uma vida mais achegada ao Senhor. Você vai ver, irmão, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. Essa tristeza vai sair, essa angústia vai sair, essa amargura vai sair, porque o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, começa a derramar do vinho, da alegria sobre esse altar, que é o nosso coração, que é a nossa vida, e nós vamos chegando diante do Senhor. Aleluia. E aí,
Lá no verso 9 e 10 do capítulo 28 de Números, ele vai falar algo importante para nós. Porém, no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros, de 1 ano, sem defeito, de 2/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de alimentos com a sua libação. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Tirei algumas coisinhas para nós, porque a gente vai olhar e dizer, pastor, mas o que tem a ver conosco? Primeiro, irmãos, que esses cordeiros eram símbolos da pureza e da dedicação que Deus esperava do seu povo. Irmãos, Deus espera que a gente tenha um coração puro. Por isso que o salmista, ele orou e disse assim, Senhor, cria em mim um coração puro. Às vezes nós precisamos de orar, porque às vezes o nosso coração está tão cheio de tantas coisas ruins, de inveja, nosso coração está cheio de tantas mazelas, tanta coisa, de vaidade, de orgulho, de tantas coisas a gente vai deixando. Mas Deus, irmão, aqueles cordeiros simbolizavam a pureza. Deus espera que a gente tenha uma vida de pureza. Uma vida de pureza no nosso falar, no nosso andar, em tudo que fizermos. Como diz o Wagner Roberto Daquelino, eu quero ser fiel em tudo. Deus espera a pureza da sua igreja. Deus não quer uma igreja misturada com o mundo. Deus não quer uma igreja misturada com as imundícias desta terra. Deus não quer os crentes, irmãos, igualzinho o ímpio, não. A Bíblia diz que outra vez vai ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Deus espera a pureza de mim, que sou pastor. A quem muito é dado, muito será exigido. Deus espera, irmãos, pureza do nosso falar, que ao abrir a boca, a gente tenha palavras para edificação, palavras santas, palavras limpas. Tem tanta gente no seio da igreja, com a boca tão suja, irmão, que a gente tem vergonha de escutar as palavras. Ainda diz, você quer ser muito santo. Mas não é, imundícias, coisas nojentas, que às vezes até as pessoas que não são crentes não falam. Deus quer pureza, atitudes, comportamentos, tantas coisas. Nós somos chamados para sermos santos. Aleluia! Para sermos santos, mas para isso a gente precisa dedicar ao Senhor. Dizer, Senhor, em vez de eu dedicar os meus ouvidos, o pastor Gilmar pregou aqui, e ele falando que tem pessoas que ficam tão atormentados, porque eles só ficam escutando besteira. É nas redes sociais, é na televisão, só noticiário que não presta, ruim, e a pessoa já está ruim, fica pior ainda. Então nós precisamos, eu nunca esqueci dessa pregação dele, nós precisamos, irmãos, de dedicarmos os nossos ouvidos ao Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele fala conosco. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A gente precisa ser mais sensível. Esses dias aconteceu um fato comigo, bem rapidinho. Eu fui sensível àquilo que o Espírito Santo estava falando comigo. Eu tinha terminado o ensaio da orquestra, chamei o maestro, fomos lá na casa da irmã Raquel fazer uma oração pelo Cristiano. E ali naquele momento, a gente orou e eles estavam conversando um pouquinho, e a vontade era que a gente ficasse mais um pouquinho, né, irmã? Mas Deus falou para mim, colocou aquele desejo, vai embora. E eu fiquei assim, né, preocupado, e saí e vim. O maestro me deixou na porta de casa e eu adentrei. Quando eu cheguei, a Miriam estava terminando de arrumar uma janta, e aí ela falou para mim, só estava ela e eu. Ela não tinha ido, ela tinha até vindo no ensaio da orquestra, e aí ela falou, olha, eu temperei esses bifes aqui,
aí você empana e frita? Disse sim. E aí ela sentou na área, numa cadeira que tem lá, de balanço, e está olhando o negócio, está sorrindo, achando interessante. Ela até tinha acabado de mandar uma mensagem para a pastora Luci. E aí eu peguei algo na pia e voltei. Quando eu voltei, eu escutei um barulho de um celular caindo. E eu olhei, ela estava caída, né? E engasgando. E eu clamei o sangue de Jesus, fiquei apavorado naquela hora. Eu disse, mas eu sou a única pessoa, eu não sei fazer, eu até preciso de aprender, né? Primeiros socorros. E ali, clamei o sangue de Jesus, repreendi o espírito da morte, e ela desfalecida, e eu tentando reanimá-la. Eu disse, Senhor, em nome de Jesus, restaura ela, Senhor. E fui levantando ela, ela foi voltando um pouco. Fui para a cama, pus ela mais sentada como algumas almofadas, liguei os ventiladores e clamando ao Senhor. E ela foi voltando, ela disse, ai, eu pensei que eu tinha morrido. Eu me engasguei, não estava comendo nada. Foi um engasgo terrível que fez ela desmaiar. Mas eu fiquei pensando, mas Raquel, a gente ouve, e eu senti algo assim dentro de mim naquela hora, para mim ir embora, mas estava tudo tranquilo lá em casa. Mas às vezes o Espírito Santo, irmãos, nós precisamos ser sensíveis. E eu louvei a Deus e disse, Senhor, ela disse, se você não estivesse aqui, eu tinha morrido. Já pensou quando eu chegasse em casa, encontrasse a Miriam caída lá na área, ou naquela cadeira, morta, não sabia nem por que tinha morrido. Mas o nosso Deus, Ele fala conosco ainda. Vamos ter os nossos ouvidos, ramai, decanta, astéria, atentos à voz do Espírito Santo, porque Ele vai revelar, Ele vai nos orientar, Ele vai nos direcionar, irmãos. Vamos dedicar ao Senhor. E eu louvei a Deus e eu agradeci ao Senhor, dizendo obrigado, Senhor, porque eu pude obedecer a Tua voz naquela hora, ainda sem entender o que o Senhor queria. Esse é o nosso Deus. Quando nós dedicamos a nossa vida para Ele, e Ele espera que a gente dedique, Ele vai ter comunhão conosco, irmão. O Espírito Santo fala com o crente. Ele revela o oculto, o escondido. Às vezes você está fazendo a sua comida e você está tão dedicando a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo diz, desliga essas panelas e dobre o joelho e vai clamar pela tua filha. Vai clamar pelo teu marido, e você não sabe o que está acontecendo lá no mundo espiritual, mas quando a gente está dedicando ao Senhor, a tua oração repreende o mal, expulsa Satanás, e Deus age. Por isso que o inimigo não quer que a gente dedique, o inimigo não quer que a gente ore, o inimigo não quer que a gente se volte para o Senhor, mas o Senhor quer, e o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, volte a dedicar mais, tira toda a impureza, tudo aquilo que está prejudicando a tua vida espiritual, e se dedique, porque eu vou te revelar. Por isso que ele diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos dedicar ao Senhor. Vamos reconhecer o Senhor, vamos ter uma vida mais intensa de adoração a Ele, porque era no sábado, porque o sábado foi o dia que o Senhor terminou toda a sua obra e havia separado para que aquela nação o reconhecesse como Senhor da sua vida. Da sua vida. Então representava o sábado e as ofertas que eram colocadas ali no sábado, dentro desse contexto da fé judaica, representava a importância de equilibrar o trabalho e o descanso, a atividade e a adoração na vida de um crente, irmãos. Isso ressalta muito para nós a importância da nossa relação com Deus nos aspectos da nossa vida. O que isso nos mostra? Nós estamos vivendo agora essa importância para os nossos dias aqui, porque na nossa jornada, nos dias que nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo dias de muita correria. E os dias que nós estamos vivendo, o que acontece na nossa vida? Nós não estamos muitas vezes reservando um tempo para adoração e para comunhão. É isso que vai representar para nós hoje, dentro do que nós estamos falando isso aqui. Algo muito importante. O sábado ali era para eles relembrarem que aquele dia era um dia separado,
que eles iriam deixar todos os seus trabalhos árduos para dedicarem as suas vidas ao Senhor, à adoração ao Senhor. Algo importante que nós estamos perdendo e precisamos de levantar esta bandeira. O culto doméstico na nossa casa, irmão. Se eu for perguntar para nós aqui, quantos de nós ainda faz o seu culto doméstico? Ou seja, para um momento do dia, para dedicar ao Senhor. O marido mais a esposa não oram mais juntos, irmãos. Estão cansados, sobrecarregados. Não tem mais aquele momento da oração com os filhos. Clamarmos ao Senhor juntos. Adorarmos a Deus com a nossa casa. Irmãos, a nossa casa muitas vezes não tem mais barulho de adoração, de oração. Você sabe que o mundo espiritual, irmão, é sagaz. Ele existe. Pastor, mas eu sou sozinho na minha casa. Faça o seu culto doméstico. Faça o seu culto doméstico. E isso era para lembrar eles a importância de reservar um tempo para a adoração e para a comunhão. E nós estamos vendo que as pessoas estão trabalhando, lutando tanto. E todo dia a gente está vendo as pessoas morrendo sem desfrutar. Eu já contei isso aqui. Quando eu trabalhava lá na Varig, um dia o senhor chegou, vou repetir só para a gente lembrar e ver a importância. E ele me entregou 4 passaportes e 3 passagens. E eu perguntei para ele, eu disse, a 4ª passagem, 4º bilhete do senhor, porque tem 4 passaportes. Aí ele disse, eu entreguei 4 para o senhor. Eu disse, sim. E ele pegou os passaportes, olhou, ele disse, esse aqui é da minha esposa. Aí ele me contou a história. Ele falou assim, olha, eu planejei com a minha esposa toda a nossa vida. Fomos para a América, trabalhamos, compramos uma fazenda aqui no Brasil, adquirimos um apartamento em Caldas Novas e pensávamos que iríamos desfrutar da vida. Mas no caminho para Caldas Novas, o carro encapotou e a minha esposa faleceu. E agora eu estou voltando para a América, só eu e os meus 2 filhos. E aquele homem estava lamentando, porque lutaram tantos anos e fadigaram tanto, e não puderam desfrutar, nem chegar em Caldas Novas para desfrutar o apartamento que tinham comprado. Ou seja, o que isso nos mostra, irmão? Nós devemos... É bênção de Deus, adquirimos uma casa, um carro, temos um trabalho, temos um momento de lazer com a nossa família, sim. Mas tem uma coisa, irmãos, a vida é passageira. Às vezes nós ficamos tão envolvidos com as coisas materiais e não temos tempo mais para o Senhor. Eu vi alguém dizendo esses dias assim, como que você quer ir morar no céu se você não vive aqui com o Senhor? Aí você quer viver lá com Ele? Aqui não tem vida com o dono do céu. Vai para o céu, irmãos, quem tem comunhão com quem é o dono do céu. E nós precisamos de entender isso. Nós somos lembrados aqui que a nossa vida é passageira e que nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor. Nós devemos equilibrar as nossas responsabilidades, mas também a nossa adoração a Deus. Você pode viajar, é bom viajar, fazer várias outras coisas, trabalhar, mas a adoração a Deus, tenha o tempo para adorar a Deus. Tira o tempo do jejum, tira o tempo da oração. Irmãos, como nós precisamos de voltar a pegar as nossas armas. A arma de batalha do crente é jejum e oração. É jejum e oração. Com jejum e oração, Jesus diz que nem a casta de demônio pode contra jejum e oração. Então vamos olhar, reconhecer. Deus separou aquele tempo. Fomos chamados a consagrar o nosso tempo e a nossa vida a Deus. Às vezes a gente fala assim, Senhor, quando eu aposentar, eu vou para o ciclo de oração. Aí aposenta, cheio de vigor, aí não vem.
Senhor, quando eu fizer isso, eu vou para os cultos nos lar, vou ajudar os irmãos dos cultos dos lar. Eu agora estou de a pé, Senhor, mas se o Senhor me der um carro, eu ainda vou até levar mais irmãos comigo. Aí Deus dá o carro. Porque Deus é assim, irmãos. Eu acho tão interessante Deus, porque o Jacó já tinha passado o irmão para trás, irmão de longe, já tinha feito um monte de coisa errada lá atrás. Aí no meio do caminho ele acha no direito de fazer um negócio com Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, se o Senhor fizer isso, aí eu vou dizimar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas nós precisamos de tirar o nosso tempo com o Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que aqui tem mãe e tem pai, que fica muito feliz quando seus filhos tiram um tempo dizendo assim, mãe, eu vim aqui hoje passar um período com a senhora. Minha mãe é assim, né? Às vezes ela está gemendo de dor, e aí ela quer que eu vou lá para ela fazer um biscoito, tomar um café, bater um papo. Fica feliz. Deus se alegra quando a gente para tudo e diz, Senhor, Tu és o melhor na minha vida. Eu vou dedicar agora com o Senhor, é o nosso momento com o Senhor. Irmãos, esse momento é tão maravilhoso, a gente enche da glória de Deus, a gente transborda na presença. Quando você vê, você está chorando, você está lendo a Bíblia, quando você está com aquele coração voltado, você já viu que a gente começa a ler a Bíblia e a gente começa a derreter diante do Senhor? Deus começa a falar conosco. Aí faz tempo que a gente não falava em línguas, a gente começa a transbordar em língua estranha. Quando a gente vai na casa do outro, aí a gente está tão cheio de Deus, que a gente contamina o outro, a gente é brasa acesa e alegra. Quando sai daquela casa, a pessoa diz, graças a Deus o Senhor mandou, que tarde maravilhosa, que coisa gloriosa, que momento especial. Por quê, irmãos? Porque nos voltamos para o Senhor. Eu tenho certeza, tem alguns cantores que gravaram alguns hinos dizendo que o Senhor, estou com saudade. O Samuel Mariano mesmo gravou um louvor, que eu gosto muito dele, quando diz assim, ele começa a perceber algumas coisas, aí ele percebe dizendo, o Senhor está me convidando para orar. Às vezes quando acontecem algumas coisas aqui na igreja, e algumas situações, ou até mesmo quando culto meio frio, algumas desobediências, algumas coisas, eu fico contrariado, né? Pensando, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Aí eu já entendo, o Senhor está dizendo, estou te convidando para orar. Vai orar por ela, vai orar por ele, passei no meio desses bancos aqui, vai pôr na mão, vai abençoando. Eu te chamei para isso, André. Eu digo, Jesus, que coisa difícil. Mas o Senhor nos chama, e a gente precisa entender que Ele está nos convidando para orar, para ir para a presença dEle, porque depois disso tem resultado. Tem resultado. Aquele dia que você estiver mais contrariado dentro da sua casa, que o vento passou por lá, que a sua vontade mesmo, como diz o nordestino, é chamar nome, é tomar algumas atitudes, é chutar o balde. É esse dia que o Senhor está te convidando para orar. Pastor, mas eu estou irado. É esse dia mesmo, irmão. Porque o valente vai te amansar, vai pôr no prumo. É assim que Jesus faz. E aí, irmãos, a gente reconhece que esse é o momento que nós estamos sendo chamados a consagrar o nosso tempo e a nossa vida. Às vezes a gente fala de dízimo só de dinheiro. Mas eu quero que você saia daqui nesta noite dizendo, quantos dízimos do seu tempo você está entregando para o Senhor? Ou eu estou entregando? Já pensou se o Senhor for cobrar esse dízimo nosso? O dia tem 24 horas. Seria quanto tempo o nosso dízimo com o Senhor? 2 horas e 40 minutos. A gente não aguenta, às vezes, ficar 10 minutos de joelho. Mas que Deus nos abençoe nesta noite, irmãos. Eu quero convidar você para se colocar em pé. Vou fazer esta oração e, em seguida, eu vou ministrar a ceia para os irmãos que não puderam estar aqui no domingo.
Receba esta palavra do Senhor para as nossas vidas. Um dia Jesus disse para Marta: Marta, por que você está envolvida com tantas outras coisas? Uma só é necessário. Senhor, olha minha irmã, só quer ficar aí nos teus pés, tanta coisa para fazer. Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Nesta noite, feche os seus olhos. Eu não sei como está a sua adoração, precisa você falar para mim. Não vim te julgar, não estou jogando carapuça para ninguém. Estou trazendo esta palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. O Senhor dizendo para mim e para você: volte a se relacionar com o Senhor. Voltemos a estar mais na presença dEle. Soberano e eterno Deus, assim como o Senhor convocou o teu povo ali, e naquela convocação, o Senhor deu instruções, o Senhor trouxe tudo para aquele povo, para ensiná-los, para direcioná-los, para que eles tivessem uma vida abundante com o Senhor, para que eles vivessem diferente das outras nações, para que eles pudessem, Senhor, desfrutar das maravilhas que o Senhor tem para a vida de cada um deles. E por isso, nesta noite, a tua palavra está falando conosco. Assim como aquele povo tinha que levar ali e oferecer algo para o Senhor também espera que nós tenhamos algo a oferecer, a nossa vida, o nosso coração, o nosso tempo, aquilo que o Senhor tem nos dado, os nossos dons, os nossos talentos, para oferecermos para o Senhor, Pai. Deus, nós te pedimos nesta noite, nós te clamamos nesta noite, ajuda na nossa fraqueza, transforma o nosso coração, tira, Senhor, esses impedimentos, a cegueira espiritual. Nós não queremos viver uma vida de mornidão. Aqui, Senhor, tem homens e mulheres que são vasos, são chamados pelo Senhor, que o inimigo tem tentado deter, parar, impedi-los, mas nesta noite, Senhor, renova o teu povo. Fortalece os teus filhos, dê graça para os teus servos, no nome de Jesus nesta noite. Levanta a sua mão para cima, irmão. Sabe essa fúria que o inimigo tem levantado contra a sua vida? É por causa do seu chamado, é porque Deus sabe que quando você está na dedicação, Rabai decantas tu decovas nébia, quando você está com a vida consagrada, como Deus te usa, de uma maneira poderosa, singular, que o Senhor entregou na sua mão. Em nome de Jesus, nesta noite, eu levanto a minha mão e eu te abençoo, que você renove as suas forças nesta noite, que a graça do Senhor seja o bastante sobre a tua vida. Você não vai ficar prostrado. Deus te toma pela tua mão direita nesta noite e te diz: não tema, levanta, ergue, eu não esqueci de ti, do seu chamado, dos dons sobre a tua vida. Levante em nome de Jesus, que o Senhor repreenda agora toda a fúria do diabo, toda seta maligna, todo impedimento, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós aqui, com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para sempre. Amém. Os irmãos vão participar da ceia, se aproxime do altar. Deus abençoe os irmãos.